beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. Seguinte, hoje nós vamos conhecer a história de um time que sonha em conquistar a Champions League, já bateu na trave aí algumas vezes, mas que até agora, 2022, não conseguiu alcançar esse sonho. Vamos conhecer agora a história do Atlético de Madrid. Mas antes, tradicionalmente, vamos começar aqui apresentando algumas informações básicas sobre o time, começando pelo nome oficial, Clube Atlético de Madrid, fundação 1903, apelidos Colchoneros, Rojiblancos, Atleti. A cidade sede, obviamente, é Madrid, a capital da Espanha, uma das maiores cidades do continente europeu. A história do Atlético de Madrid está vinculada com a história de outro clube da Espanha, que é o Athletic Bilbao, um time da região norte do país chamada de País Basco. Acontece que estudantes que eram torcedores do Athletic Clube da cidade de Bilbao queriam criar uma espécie de filial do time na capital espanhola. Então, no dia 26 de abril de 1903, foi criado o Athletic Clube de Madrid, tendo como presidente Enrique Allende. Esse nome foi alterado em 1939, depois que o general Francisco Franco proibiu qualquer influência de outro idioma na Espanha que não fosse o castelhano. Daí, ao invés de Athletic, o time passou a se chamar Atlético Aviación, devido aí a uma parceria com uma empresa de aviação lá da Espanha. E mais alguns anos depois, oficializou o nome como Atlético de Madrid. Bom, foi decidido que o uniforme inicial do time faria alusão à camisa de um time inglês chamado Blackburn Rovers, nas cores azul e branco. Esse aí é o estilo de uniforme do Blackburn. Porém, em 1911, um funcionário que representava até então os dois Atléticos, viajou para a Inglaterra e não conseguiu encontrar uniformes do Blackburn. E então, ele decidiu levar o material do Southampton, camisas com listras verticais vermelhas e brancas, calção preto. Vocês estão vendo aí o estilo de uniformes do Southampton. O Atlético de Madrid aceitou, porém decidiu manter os calções azuis do Blackburn, o que no fim das contas acabou gerando uma diferenciação nos uniformes dos dois clubes irmãos. Então ficou assim, o Athletic Bilbao aceitou aí esse novo conjunto de uniformes, em alusão ao Southampton, camisas vermelhas e brancas, calção preto, é assim até hoje. Porém, o Atlético de Madrid não aceitou inteiramente, na verdade ele aceitou apenas as camisas. O calção permaneceu em tom de azul, referência ao Blackburn. Bom, então no fim das contas isso acabou gerando uma diferenciação nos uniformes dos dois clubes irmãos. Lembrando que esses dois times não têm mais nenhum vínculo, tá? Desde 1927, cada um foi pro seu lado e se tornaram independentes, e é assim até hoje. Bom, nesse período aí em que o Atlético de Madrid adotou aí o seu novo uniforme, ele recebeu aí o apelido de Rojiblancos e depois Colchoneros, já que nesse período eram vendidos colchões nas cores vermelho e branco, e eles eram muito comprados por pessoas da classe operária, que não tinham tanto dinheiro, sabe? Os colchoneiros então possuem uma torcida ligada à classe mais humilde da cidade de Madrid, enquanto o seu principal rival, o Real Madrid, é ligado à parte mais nobre dessa cidade. Bom, e vocês estão vendo aí agora alguns detalhes do escudo do Atlético de Madrid. Na parte superior tem ali a imagem de um urso, meio que em pé. Ele faz referência a um dos símbolos da cidade de Madrid. Na verdade é um urso, tentando alcançar frutos de um medronheiro, uma árvore bem típica da região da Espanha. Tem também 7 estrelas da constelação da Ursa Maior, que é o símbolo lá da cidade de Madrid, como se fosse um brasão. A cor azul, como eu disse para vocês anteriormente, faz referência ao Blackburn Rovers, e as cores vermelho e branco fazem referência ao Southampton. O estádio do Atlético de Madrid é um dos mais bonitos de todo o continente europeu. O nome é Wanda Metropolitano. Ele tem uma capacidade para cerca de 67.829 pessoas.
Foi inaugurado em 2017 no jogo Atlético de Madrid 1, Málaga 0. Antes de 2017, o clube jogava no estádio Vicente Calderón, que não era tão moderno quanto é o atual. O centro de treinamento do clube é o Ciudad Wanda Deportiva Atlético de Madrid. Atualmente, o time está consolidado aí como o terceiro maior clube da Espanha. A nível nacional, aí, ele já venceu títulos como o Campeonato Espanhol 11 vezes, a Copa do Rei 10 vezes, a Supercopa da Espanha 2 vezes e também aí um título da segunda divisão espanhola uma vez na temporada 2001-2002. A nível internacional, ele tem aí, né, um mundial de clubes, na época era chamada de Copa Intercontinental. Ele venceu então na temporada 1974. O time também venceu a Liga Europa da UEFA em 3 oportunidades, além da Recopa Europeia uma vez e a Supercopa da UEFA ele venceu 3 vezes. Bom, e você deve estar pensando, por que o Atlético de Madrid tem um Mundial de Clubes, sendo que ele nunca venceu a Champions League até aqui? Bom, na temporada 1974, quem venceu a Champions foi o Bayern de Munique. Acontece que naquela época, o time precisava viajar para a América do Sul, né, enfrentar aqui o vencedor da Libertadores, que naquele ano foi o Independiente, e jogar o outro jogo lá na Europa. O Bayern de Munique se recusou a viajar, então sobrou para o Atlético de Madrid, que aceitou, fez as viagens e tudo, venceu na Argentina e venceu em Madrid. Bom, quando o assunto é rivalidade, o Real Madrid é o principal rival do Atlético de Madrid. Eles fazem inclusive, né, o Derby de Madrid. Tem também o Barcelona, outro time gigante da Espanha, né, que rivaliza com o Atlético, e obviamente o Athletic Bilbao, um clube que tem aí vínculo, né, na sua história aí com o Atlético de Madrid. Separei aqui alguns ídolos, né, que vestiram a camisa do Atlético de Madrid, começando por Luiz Aragonés, Luiz Pereira, esse aí é um brasileiro que jogou também no Palmeiras, Antoine Griezmann, esse é mais atual, Oblak, Diego Forlán, Godin, Miranda, Felipe Luiz, Fernando Torres. E o destaque vai para Diego Simeone, que defendeu o clube no final da década de 90. Foram 3 temporadas com muita raça defendendo a camisa colchoneira e é o treinador do time desde 2011. Agora confere aí algumas imagens da torcida. Espero que você tenha gostado de conhecer a história do Atlético de Madrid. Eu vou ficando por aqui, se cuida e até mais.